Olá pessoal, nós somos o grupo que ficou responsável pelo paralelogramo, uma das figuras mais importantes da geometria plana. Bom, meu nome é Alexandre e antes de nós começarmos a falar do paralelogramo, vamos falar primeiramente do que é a geometria plana. Bom, a geometria plana, ou chamada também de euclidiana, é o ramo da matemática que estuda todas as figuras geométricas que estão em um plano de duas dimensões, ou seja, que não tem altura, profundidade e nem volume. São aquelas figuras que estão em um único plano. A gente pode citar como o trapézio, o quadrado, o retângulo, o círculo e, é claro, o paralelogramo. Bom, esse ramo da matemática é muito importante, porque sem ele nós não conseguiríamos entender a geometria espacial. Bom dia, o meu nome é Eduardo e eu irei falar um pouco sobre o que é um paralelogramo. O paralelogramo não está presente só nos livros, mas também no nosso dia a dia. Podemos encontrar essa figura em telhados de casa, em pisos de cerâmica, em quadros esportivas e até em processos de engenharia e design. No nosso vídeo, vamos explicar de forma clara a definição do paralelogramo, suas características mais importantes e como calcular sua área com diferentes métodos. Também vamos resolver alguns exercícios para mostrar como aplicar esse conteúdo. Nosso objetivo é que vocês entendam esse tema e percebam o quanto ele é útil tanto na matemática quanto em situações reais. Então vamos dar início à nossa apresentação falando um pouco sobre a definição do que é um paralelogramo. Bom dia, meu nome é Derek e eu fiquei com a definição do que é um paralelogramo. Um paralelogramo é uma figura geométrica plana classificada como um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. A principal característica de um paralelograma é que ele tem lados opostos, paralelos e congruentes, ou seja, o mesmo comprimento. Isso significa que os lados estão frente a frente e nunca se encontram, mesmo que sejam prolongados indefinidamente. Além disso, os ângulos opostos de um paralelograma também são iguais e os lados adjacentes formam ângulos suplementares, ou seja, somam 180 graus. Outro ponto importante é que as diagonais de um paralelogramo se cruzam no ponto médio de uma a outra, dividindo-se em duas partes iguais. Entre os tipos mais comuns de um paralelograma estão o retângulo, o losango, o quadrado e o paralelograma genérico. Cada um deles possui características específicas, mas todos mantêm a propriedade básica dos paralelogramas. Hoje nós vamos falar sobre os paralelogramas. O quadrilátero que tem uma característica especial. Seus lados opostos são sempre paralelos. Esse tipo de figura aparece bastante em construções, pisos, azulejos e até mesmo na arquitetura, mostrando como a matemática está presente no nosso dia a dia. O paralelogramo possui algumas características importantes. Os lados opostos são iguais em comprimento e paralelos. Os ângulos opostos também são iguais. A soma dos ângulos internos é sempre 360 graus e as diagonais se cruzam exatamente nos pontos médios, dividindo-se em partes iguais. Existem algumas verdades que nós ajudamos a identificar se uma figura é mesmo um paralelogramo. Se ela tem dois pares de lados paralelos, já é um paralelogramo. Se os lados opostos são iguais, também podemos classificá-la assim. Além disso, quando as diagonais se encontram no ponto médio, temos mais uma confirmação. Outro detalhe é que os ângulos consecutivos, ou seja, os que estão lado a lado são suplementares, ou seja, somam 180 graus, eles também são paralelogramos. Dentro da família dos paralelogramos, temos algumas figuras conhecidas. O retângulo, que tem todos os ângulos retos. O quadrado, que possui lados iguais e os ângulos retos. O losango, que tem todos os lados iguais, mas ângulos diferentes. E o romboide, que é paralelogramo clássico, sem ângulos retos. Podemos concluir que o paralelogramo é uma figura fundamental na matemática. Ele tem lados opostos, paralelos e iguais, ângulos opostos iguais, diagonais que se cruzam no ponto médio e ângulos consecutivamente suplementares. Por isso, além de ser um conceito matemático, também é uma figura que encontramos com frequência no mundo real.
Bom dia, Isabela, vamos tratar sobre a fórmula de área do paralegramo. A fórmula de área do paralegramo é calculada por base vezes altura, e é A que é igual a B x h. A altura vai ser sempre a medida do perpendicular a base. Perpendicular à base. Não é o lado incluído. Olá pessoal, sou eu, Alexandre, e agora vamos resolver alguns exercícios simples que remetem ao que já foi explicado anteriormente, sobre a definição, características, propriedades e sobre a fórmula da área do paralelogramo. Serão 6 exercícios simples, mas que remetem a tudo que já foi trabalhado neste vídeo. Iremos explicar e resolver cada questão, mas se quiser acompanhar com uma cobertura mais ampla de cada uma das questões, também estão disponíveis no portfólio da aula, também anexado a este vídeo. Bem, agora vamos começar com o exercício de número 1, um exercício básico para calcular a área de um paralelogramo. Um paralelogramo possui base de 12 cm e altura de 9 cm. Bem, como já foi estudado anteriormente na aula, a base do paralelogramo ela é representada pela letra B e a altura é representada pela letra H. E a questão nos pede para fazermos um simples cálculo para calcular a área deste paralelogramo. Bom, a fórmula, como já foi estudado anteriormente, é A, que é a área, que é igual a B vezes H. Bem, o enunciado da questão está nos dando tanto o B, que é a base, 12 cm, quanto o H, que é a altura de 9 cm. Então, nós devemos simplesmente substituir as letras pelos números. E assim, nós conseguimos descobrir que B vezes H, ou seja, 12 vezes 9, é igual a 108, ou seja, a área do paralelogramo é igual a 108 cm². Bom, como vocês podem ver, é um cálculo bem simples, mas podemos utilizar eles em vários momentos da nossa vida, como em um piso de cerâmica que tem a forma de um paralelogramo. Bem, agora no exercício 2, também veremos a área de um paralelogramo, mas dessa vez a questão ela não nos dá o H, ou seja, a altura do paralelogramo. O enunciado diz assim: um paralelogramo tem lados de 10 cm e 15 cm, formando entre eles um ângulo de 60. Bem, o enunciado nos dá 3 informações: o ângulo de 60 e 2 lados, que medem respectivamente 10 e 15 cm. Bem, a fórmula que iremos utilizar envolve o seno, e é esta: a área é igual a B vezes C vezes seno de alfa, que substituindo pelos números que temos, que é B igual a 10 e C igual a 15, fica a área é igual a 10 vezes 15 vezes seno de 60. Como já aprendemos com a professora Gabriela, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E assim temos a área igual a 150 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 75 raiz de 3 cm², que equivale a aproximadamente 129,9 cm². Bem, essa fórmula funciona porque o seno do ângulo gera, entre muitas aspas, a altura, que é o H, com o C e o seno de alfa. Então, mesmo sem a altura explícita, a gente consegue encontrar a área do paralelogramo. Bem, agora no exercício 3, iremos lidar com o perímetro de um paralelogramo. O enunciado do exercício 3 está dizendo assim: um paralelogramo tem lados medindo 8 cm e 5 cm. Bem, o objetivo daqui é calcular o perímetro do paralelogramo e interpretar o resultado. Antes de mais nada, a gente tem que entender que um paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, os seus lados opostos são iguais. E se os lados dados são 8 cm e 5 cm, então o quadrilátero tem 2 lados de 8 cm e 2 lados de 5 cm. Outra coisa que a gente tem que falar é a fórmula do perímetro de um paralelogramo, né? E que é 2 vezes o lado maior mais o lado menor. E se utilizarmos o valor que o enunciado nos dá, a gente pode já substituir os valores, que ficaria 2 vezes 8 mais 5, que daria 2 vezes 13, e assim a gente descobre que o perímetro deste paralelogramo é 26 centímetros. Bem, o perímetro representa o comprimento total ao redor da figura,
nós poderíamos utilizar isso para calcular o perímetro de uma moldura ou até mesmo de uma cerca ao redor de um terreno. Assim, dessa forma, por exemplo, se nós quiséssemos utilizar esta medida, nós poderíamos saber, por exemplo, quanto de material precisaria para cobrir aquele terreno. Bem, a partir do exercício 4, iremos trabalhar sobre relação entre ângulos, que já é um assunto um pouco mais complicado, mas vamos falar de forma bem didática e fácil. Bem, o enunciado diz assim: em paralelogramo, um dos ângulos mede 75 graus. Letra A. Determine a medida dos outros 3 ângulos. Letra B. Justifique por que esses valores ocorrem, usando propriedades de ângulos formados por retas paralelas. Letra C. Faça um pequeno desenho e marque os ângulos com as medidas encontradas. Bem, colocamos essa questão para mostrar que em um paralelogramo, se um ângulo mede, por exemplo, 75 graus, os outros 3 têm medidas respectivas de 105 graus, 75 graus e 105 graus novamente. Porque, primeiramente, temos que lembrar que lados opostos de um paralelogramo são paralelos. Isso faz com que ângulos consecutivos, ou seja, lado a lado, sejam suplementares, ou seja, somem 180 graus. Como o ângulo dado é 175 graus, o ângulo ao lado vale 180 menos 75 graus, ou seja, 105 graus. Além disso, ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes, então o oposto de 75 graus também é 75 graus, e o oposto de 105 graus é 105 graus. Portanto, os 4 ângulos são 75 graus, 105 graus, 75 graus e 105 graus. Bem, a justificativa para essa questão é o que eu acabei de falar, que é a propriedade chave de um paralelogramo, que é que em um paralelogramo os lados opostos são paralelos. Isso faz com que quando tracemos uma diagonal ou apenas consideramos transversais, apareçam pares de ângulos internos e alternos, e ângulos suplementares que somam 180 graus. Além disso, podemos falar que consecutivos são suplementares, pois qualquer ângulo em um paralelogramo é suplementar ao seu ângulo adjacente, isto é, a soma 180. Portanto, se um ângulo mede 75 graus, o ângulo ao lado consecutivo mede 105, pois 75 menos 180 ou 180 menos 75 é igual a 105. Também precisamos falar sobre os opostos, que são iguais, pois os ângulos opostos em um paralelogramo têm a mesma medida, porque cada um corresponde a um interno ao outro, devido às retas paralelas. Assim, o ângulo oposto ao de 175 graus também mede 75 graus, e o de 105 também mede 105. Bem, aqui no exercício 5, pegamos uma questão do site Toda a Matéria, que nos traz um exemplo real de como utilizar e calcular a área de um paralelogramo. Bem, o enunciado diz assim: um terreno tem a forma de um paralelogramo, cuja base mede 20 metros e cuja altura, distância perpendicular entre base e o lado oposto, mede 14 metros. Aqui a questão está nos pedindo para calcular a área do terreno em metros quadrados e também converter a área para hectares, depois converter a área para quilômetros quadrados. Bem, vamos logo calcular a área deste terreno que tem forma de paralelogramo. A base mede 20 metros e a altura perpendicular à base mede 14 metros. A fórmula da área é A igual a B vezes H, como já vimos. Mas substituindo pelos valores que agora temos no exercício 5, fica área igual 20 vezes 14, que é igual a 280 metros quadrados. Agora nós podemos converter para hectares. Lembrando que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Convertendo para hectare ficaria 280 dividido por 10.000, que seria igual a 0,028 hectares. Bem, agora vamos converter para quilômetros quadrados. Lembrete, são quilômetros quadrados e não quilômetros, não se confunda. 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. E se fizermos a conta, 280 dividido por 1 milhão seria igual a 0,00028 km quadrados. Bem, vamos fazer uma variação desse exercício. Ok, para entender, 280 metros quadrados é uma área relativamente pequena. Por exemplo, seria suficiente para uma casa média com quintal.
Se esse terreno fosse vendido a R$80 por metro quadrado, o preço seria 280 vezes 80, que daria R$22.400. Bem, podemos lembrar aqui também que, se por acaso essa questão não nos desse a altura precisa, sempre perpendicular à base, poderemos encontrar ela usando trigonometria, quando houver um ângulo conhecido. Bem, agora no exercício 6 faremos algo um pouco mais difícil. Propomos um desafio, juntando tudo o que aprendemos até agora para resolver. Bem, o enunciado nos diz assim: considere um paralelogramo em que a base mede 14 centímetros e o ângulo entre a base e um lado adjacente mede 60 graus. O enunciado também diz: a área deste paralelogramo é 126 centímetros quadrados. A letra A diz: calcule a área do paralelogramo usando base e altura para confirmar que o valor faz sentido. Letra B: a partir dos dados, encontre o comprimento do lado adjacente, o lado que forma o ângulo de 60 graus com a base. Letra C: determine a medida do ângulo oposto ao ângulo de 60 graus. Bem, como vocês podem ver, é algo um pouco mais bem elaborado, mas na verdade é só tudo o que vimos até agora junto. Bem, a letra A é algo muito fácil de resolver. Lembra-se da fórmula: A é igual a B vezes H, ou seja, base vezes altura é igual a área. Bom, a questão já nos deu a base, que é 14, e também o resultado final, que é a área, que é 126. É só trazermos o 126 dividido por 14, que assim encontraremos o 9, que seria a altura. Bem, a letra B nos diz: a partir dos dados encontre o comprimento do lado adjacente, o lado que forma o ângulo de 60 com a base. Bem, é muito fácil. Como já temos a altura e descobrimos que ela é 9, mas também é igual a C seno de 60, podemos fazer dessa forma: isolamos o C e trazemos a altura dividindo pelo seno de 60, que fazendo a troca das letras pelos números e trocando o seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, teremos 9 dividido por raiz de 3 sobre 2, que é igual a 6 raiz de 3, mais ou menos 10,39 centímetros. E é claro, a letra C pede que nós determinemos a medida do ângulo oposto ao ângulo de 60. E como já foi nos trago tanto nas características, quanto na propriedade, quanto nos exercícios, o oposto de um ângulo é sempre o mesmo ângulo. Ou seja, o oposto do ângulo de 60 graus também mede 60 graus. Lembrando que a questão nos traz ângulo oposto. O ângulo do lado suplementar é 120. Bem, nessa sequência de exercícios exploramos diferentes aspectos do paralelogramo, ampliando conceitos de área, perímetro, ângulos, lados e propriedades geométricas. Com isso, nós fechamos o estudo entendendo que o paralelogramo tem lados opostos, paralelos e iguais. A área depende da base e da altura, não apenas dos lados. Os ângulos opostos são iguais e os consecutivos são suplementares. As diagonais se cruzam no ponto médio. Quando há ângulo e altura, podemos usar trigonometria para descobrir medidas desconhecidas. E também que quando há ângulo e altura, podemos usar trigonometria para descobrir medidas desconhecidas. Bom dia, meu nome é Thiago Felipe e vou falar sobre a conclusão do estudo do paralelogramo. O estudo do paralelogramo demonstra que a geometria plana vai muito além da sala de aula, estando presente em inúmeras situações práticas do cotidiano. Essa figura geométrica, com suas propriedades de lados paralelos, ângulos e diagonais, contribui para a compreensão de conceitos mais complexos da matemática, além de servir de base para o estudo de outras formas geométricas. Sua aplicação pode ser percebida em áreas como a engenharia, a arquitetura, o design e até mesmo em elementos simples do dia a dia, como piso, construções, telhados e padrões gráficos. Assim, ao compreender o paralelogramo, o estudante amplia sua visão
sobre a utilidade da matemática, percebendo que ela não se restringe a cálculos abstratos, mas está diretamente ligada à organização do espaço, à resolução de problemas e à criação de soluções práticas para diferentes contextos. É isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e até logo.